Olá, fashionistas! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seu programa de moda preferido. Na edição de hoje falaremos sobre os tipos corporais, ou melhor, as silhuetas. Eu acho que toda mulher já passou pela situação de provar uma peça, achar ela linda quando tá no guarda-roupa, ou na loja, no manequim, na modelo mesmo, você acha ela perfeita e quando você veste, você sente que a roupa não te caiu muito bem e que não ficou legal. Assim como tem roupas que parecem que foram feitas pra gente, né? Que cai como uma luva. Essas situações acontecem justamente quando você usa um tipo de silhueta adequado para o seu corpo ou inadequado, porque tem roupas que nos valorizam e tem roupas que fazem o contrário. E muitas das vezes, quando acontece isso, da roupa não ficar legal, não ter o movimento que aquela modelagem promete ter, ou que realmente não fica legal de alguma forma, é porque aquela modelagem não está adequada para o tipo de silhueta de cada corpo. Então a gente tem diversos tipos de silhueta. Na verdade, o mercado da moda diz que cada mulher tem um tipo único de silhueta, não é possível distinguir quantas quantidades específicas existem por aí, mas tem alguns tipos mais comuns, que é o que a gente vê e que o mercado estabelece um padrão aí para poder criar as peças. O primeiro deles é o ampulheta, que é quando a medida do quadril é proporcional com a dos ombros. Principalmente a olho nu, quando você olha para uma mulher que tem essa modelagem, você não consegue, a olho nu, perceber que tem uma diferença ali de tamanho, a menos que pegue uma fita métrica e meça, aí você vai saber a medida exata em centímetros, mas só de olhar você não consegue perceber uma diferença nítida ali. Então, para esse tipo de corpo, não fica legal roupas muito largas, ou que não tem uma modelagem específica, ou seja, aquelas roupas muito retas, que não tem muita costura, não tem muito acabamento. Esse tipo de peça costuma não ficar legal porque desvaloriza o que aquela mulher tem de mais bonito, que é a marcação da cintura. Então, o mais adequado é roupas um pouco mais largas, que tenham algum detalhe, algum acabamento na cintura, para realmente fazer a modelagem. Então, coisas que são muito retas, principalmente vestidos muito retos, não vai ficar tão legal. Quando coloca uma calça e uma blusa, não é tão perceptível assim. Mas, se colocar um vestido que seja muito largo, aí a diferença já fica muito nítida ali, a diferença de proporção. Então, o interessante aqui é que você use roupas mais largas e que valorizem mesmo essa questão da cintura. Mas é claro que eu não estou falando para você andar com a barriga mostrando por aí. Se você não gosta, não precisa. Mas que você procure peças que tenham pelo menos uma modelagem um pouco mais acentuada ali na região da cintura, para que fique bonito e que você não fique estranha, não fique o famoso escorrido dentro da roupa, né? O próximo tipo é o triângulo, que é mais conhecido também como pera. Esse tipo é quando os ombros são maiores que os quadris. Então acaba que fica ali aquela desproporção, aquela discrepância de tamanhos. Esse tipo, ele acontece muito, fica muito feio em roupas que não tem um acabamento muito claro na parte de cima. Então, numa camiseta branca, lisa, normal, você não vai ficar legal nessa peça. Por quê? Porque não tem nenhum acabamento, não tem nenhum detalhe que chame a atenção para a parte de cima. Então, se você tem esse corpo em formato de triângulo, é interessante que você use roupas mais decoradas, mais manga bufante, que tenha algum detalhe, algum babado, ombro a ombro. Nesse tipo de corpo, o modelo ombro a ombro fica lindo, que tenha ali algum detalhe na parte de cima para que chame a atenção naquela parte. Porque já que os quadris são maiores que os ombros, então é interessante que nesse tipo de corpo você utilize peças que chamem a atenção para os ombros. Assim como a gente tem a nossa próxima silhueta, que é a do triângulo invertido, que é o contrário do que eu falei. Ao invés dos quadris serem mais largos, são os ombros que são mais largos. Então, você tem que fazer o contrário. Não é interessante que você use peças com muito detalhe. A manga bufante para esse tipo de corpo não vai ficar legal. Eu sei que muitas mulheres gostam de usar esse tipo de peça, por isso que
que eu não indico, porque realmente vai chamar muita atenção, vai dar uma proporção desnecessária para aquela região e vai te deixar estranha e não vai valorizar o seu corpo. Então, para esse tipo de corpo, é interessante que você use blusas que não tenham tanto detalhe na parte de cima, para que você possa colocar os detalhes em outras partes do corpo, como na calça. Para esse tipo de corpo fica muito bonito uma calça mais justinha, ou até mesmo as famosas pantalonas, né, as calças de alfaiataria, apesar delas serem mais largas, não serem tão justas, como elas têm aquele acabamento na cintura, de ser mais justinha na cintura e bem folgada no resto, fica lindo também e valoriza muito esse tipo de corpo. O restante do vestuário para esses tipos de corpo, você não precisa ter muita regra, sabe? Não tem muito detalhe. O interessante nesses dois tipos é que você só tome cuidado para o tipo de blusa. Então, se você tem os ombros menores que os quadris, é interessante que você use mais detalhes em cima. E se você tem os ombros largos e os quadris mais menores que os ombros, é interessante que você use roupa sem muito detalhe na parte de cima, mas a parte de baixo que vai te valorizar bem mais. O próximo biotipo é o tipo oval. Esse tipo você tem que tomar muito cuidado, porque não é toda peça que vai ficar legal. O interessante para esse biotipo corporal é que você use roupas sem muito detalhe, mas que elas tenham uma modelagem diferente, uma modelagem que te valorize. Então, um vestido com um tecido com caimento bacana, que valorize as partes do corpo que você gosta e que te deixem mais com a silhueta mais alongada. O salto ajuda muito nisso, se você tiver dificuldade em alongar essa questão da silhueta com roupas. É interessante que você use salto ou outras sandálias mais altas, porque vai te deixar com esse empoderamento que a gente já falou aqui. Mas se você não gosta de usar salto, a gente já tem uma aula que fala especificamente sobre isso, como ser elegante mesmo sem salto, porque tem peças do vestuário que tem esse poder além do salto, mas a gente fala dele porque ele é o mais comum. Mas para quem não gosta, a gente tem esse material pronto. O próximo biotipo é o quadrado, que é o mais comum e o que a gente mais vê. Para esse biotipo, ele também não tem muita regra. Você só tem que se atentar aos tipos de tecido e aos tipos de modelagem, porque não é indicado, por exemplo, que você use modelagens muito lisas, porque essas modelagens, elas dão a sensação que seu corpo é mais quadrado ainda. Então, sempre priorizar por modelagens mais bem acabadas. Aquelas peças que não tem muita costura, são muito lisas, muito retas, não vai ficar legal. Então, aposta em tecidos que tenham um caimento, mas que o caimento não seja tão exagerado, porque também roupa sem caimento não fica legal. É uma roupa muito sem graça. Então, você pode apostar em estampas, em cores diferentes. A gente tem aqui aulas sobre combinação tanto das cores no geral, quanto de algumas cores em específico. A gente também tem combinação de estampas, porque estampas são muito difíceis de combinar, principalmente entre si, mas elas são muito mais fáceis de combinar com outras cores. Então, é interessante que você aposte nessa moda um pouco mais fashionista, com um pouco mais de cor, um pouco mais de estampas, porque isso costuma valorizar mais. Eu gosto de falar sempre das cores, porque as cores são muito mais fáceis de mexer do que a modelagem em si. Porque às vezes, mesmo você usando uma modelagem que não fica legal com o seu biotipo corporal, você acaba usando sem perceber. E às vezes você está tão habituado a usar aquela peça que você não consegue mais tirar. Então, quando a pessoa quer dar uma repaginada no guarda-roupa, eu sempre indico que comece pelas cores, porque é o mais fácil de você começar, mas também o mais difícil de se adaptar. Então, eu sempre começaria pelo mais difícil, porque quando você está adaptado a novas cores, aí você consegue mudar a modelagem, porque tem modelagens específicas que o mercado vende mais com aquela cor. Então, quando você está habituado, fica muito mais fácil de trocar. É interessante também você investir em acessórios. Em todos os biotipos corporais, os acessórios eles são muito importantes. Por exemplo, no biotipo que é mais indicado que você use manga bufante, ombro a ombro,
fica mais bonito colares, no corpo quadrado fica muito mais bonito brincos alongados. Sapato também conta muito. Eu falei do salto no caso do corpo oval, mas também tem tênis, tem as famosas rasteirinhas, que fica muito legal também. O salto é porque dá uma alongada a mais, mas no caso do corpo triângulo invertido, por exemplo, fica legal também. Então, é questão de você adaptar o seu biotipo, ou pelo menos você adaptar o tipo de silhueta mais próximo do seu biotipo corporal, porque como eu falei, a moda define que cada mulher tem uma silhueta específica. Então, às vezes, você não vai encontrar um que seja exatamente o seu. Mas tem esses que eu falei anteriormente que se aproximam do geral, que facilitam na hora da gente escolher uma peça, uma roupa. Muitas lojas já têm esse tipo de conhecimento sobre modelagem, sobre a estrutura da peça, então pode te ajudar também, mas na internet tem muito material, muito conteúdo que facilita esse entendimento. Até um tempo atrás, a moda ela era muito restrita a pessoas do ramo e pessoas que já tinham um conhecimento superior, como por exemplo, são formadas em moda. Mas hoje em dia a gente tem um acesso muito mais fácil a esses conteúdos. Então tem blogs, tem revista, tem perfis no Instagram e outras redes sociais que facilitam esse entendimento, porque como eu falei, são muitos. Então é interessante que você entenda pelo menos do seu, para ficar muito mais fácil na hora de combinar uma peça e você não ter mais aquela sensação que aquela roupa não ficou legal ou que não te caiu bem. Então tem muito acesso a esse material. E o nosso programa é um deles, né? Eu sempre trago mais no geral, mas se vocês quiserem eu posso trazer programas específicos sobre cada tipo. Então, só um sobre o triângulo, outro só sobre o pera, enfim, para que a gente consiga abranger mais. E foi esse o nosso programa de hoje. Espero muito que tenham entendido um pouco dessa silhueta. Espero que eu tenha despertado a curiosidade em vocês, para que vocês pesquisem mais sobre os tipos corporais e o que favorece vocês, porque te deixa muito mais bonita. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau!